Vamos dar início, vamos ficar de pé, vamos orar. A paz do Senhor para os irmãos. Querido Deus e Pai, ao Teu nome rendemos glória, adoração, louvor, a nossa gratidão a Ti por mais esta oportunidade de nos reunir em torno da Tua santa palavra na Sua casa, para ouvir a Tua voz, aprender mais de Ti, sairmos com os nossos corações, ó Deus, alimentados, a nossa alma alimentada pela Tua palavra, que é o nosso alimento. Eu Te louvo, Te glorifico por cada irmão presente, peço que nos abençoe e nos recompense pelo esforço de estarmos mais uma vez diante de Ti, diante do Teu santo livro, nos recompense nos dando um entendimento da Tua palavra e uma aplicação para as nossas vidas. Oramos confiando no Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, o capítulo é o penúltimo, é o de número 8, a página é a 47. Hoje, o encerramento do 13º livro, está aí, os livros históricos, e o nosso assunto dessa noite são os 2 últimos livros desta parte do cânon sagrado. Então falaremos hoje de Neemias e também de Ester. Semana passada falamos de Esdras. Estes 3 Esdras, Neemias e Ester, eles dentro da organização histórica do povo de Israel, esses 3, eles representam um período pós-exílico, ou seja, depois que o povo já foi ao exílio babilônico e retornou. Então, estes 3, eles estão escrevendo o registro histórico, pós-exílico, e quando formos estudar os livros proféticos, mais especificamente os profetas menores, nós temos também os profetas pós-exílicos, os quais veremos, mas já adianto que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas dentro do contexto histórico, vamos falar aí de Neemias, começando sobre a autoria do livro. O título atual do livro é derivado do seu personagem principal, cujo nome aparece em Neemias capítulo 1, versículo 1. A nossa primeira imagem de Neemias é quando ele aparece em seu papel de copeiro na corte de Artaxerxes. Um copeiro tinha uma posição de grande confiança como conselheiro do rei e a responsabilidade de proteger o rei de envenenamento. Enquanto Neemias, sem dúvida, desfrutava o luxo do palácio, o seu coração estava em Jerusalém, uma pequena cidade nas longínquas fronteiras do império. A oração, o jejum, as qualidades de liderança, a poderosa eloquência, as habilidades organizacionais criativas, a confiança nos planos de Deus e a rápida e decisiva resposta aos problemas qualificavam Neemias como um grande líder e como um grande homem de Deus. Mais importante ainda, ele deixa transparecer espírito de sacrifício, cujo único interesse é referido na sua repetida oração. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus. Ocasião e data. Nas escrituras hebraicas, o livro de Neemias formava uma unidade com Esdras. Muitos estudiosos consideravam Esdras como o autor compilador de Neemias Esdras, ou Esdras-Neemias, bem como de 1º e 2º Crônicas. Ainda que não tenhamos muita certeza, parece que Neemias contribuiu com parte do material contido no livro que leva o seu nome. Jerônimo, que traduziu a Bíblia ao latim, honrou Neemias ao dar o seu nome ao livro em que aparece como personagem principal. Neemias significa Jeová consola. A história começa no livro de Esdras e se completa em Neemias. Neemias
que serviu 2 vezes como governador da Judéia, deixa a Pérsia para realizar a sua primeira missão no 20º ano de Artaxerxes, primeiro da Pérsia, que reinou de 465 até 424 a.C. Retorna à Pérsia no 32º ano de reinado de Artaxerxes e volta novamente para Jerusalém ao cabo de alguns dias. Pelo conteúdo do livro, sabe-se que a obra somente pode ter sido escrita algum tempo depois da volta de Neemias da Pérsia para Jerusalém. Talvez a sua redação final tenha sido completada antes da morte do rei Artaxerxes I, em 424 a.C. Do contrário, a morte de um monarca tão benigno provavelmente teria sido mencionada em Neemias. O período histórico coberto pelos livros de Esdras e Neemias é de cerca de 110 anos. O período de reconstrução do templo sob Zorobabel, inspirado pela pregação de Zacarias e Ageu, foi de 21 anos. 60 anos mais tarde, Esdras causou um despertar do fervor religioso e promoveu um ensino adequado sobre o culto no templo. 13 anos depois, Neemias veio para construir os muros. Talvez Malaquias tenha profetizado durante aquela época. Então, quando nós falamos desses, principalmente Esdras, Neemias, eles estão muito vinculados a estes profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles são contemporâneos. Eles exerceram seus respectivos ministérios depois do retorno de Judá do cativeiro babilônico. Só para a gente poder se situar aqui dentro do contexto histórico, do período histórico em que estes eventos estão acontecendo. Vou pular aqui para o tema. Vamos falar do tema do livro. Este livro gira em torno de uma pessoa, está claro, Neemias. É a autobiografia, ou seja, ele escreveu sobre si mesmo, sobre a sua vida, de um homem que sacrificou uma vida de luxo e prazeres para poder ajudar a seus irmãos necessitados em Jerusalém. Descreve um homem que combinou a espiritualidade com a prática, alguém que sabia tanto orar como trabalhar. Absolutamente determinado, ele recusou fazer pactos com os inimigos externos e com o pecado interno. Depois de reconstruir o muro de Jerusalém e efetuar muitas reformas gerais entre o povo, humildemente deu glória a Deus por tudo o que tinha realizado. A lição principal que ensina a sua vida é que oração e perseverança vencem todos os obstáculos. O conteúdo, tá o resumo da obra. Eu dividi aqui a primeira parte do capítulo 1 ao 6, nós temos os relatos da reconstrução do muro. Do capítulo 7 ao capítulo 13, versículo 3, nós temos o relato do avivamento da religião e a restauração do culto. E, finalmente, a parte final do capítulo 13, nós temos aí um episódio de correção de abusos. Nós vamos ver um pouco parecido com o que falamos semana passada, com Esdras, arrancando os cabelos da cabeça, da barba, atônito com os pecados do povo. Estavam tendo uma segunda chance e estavam repetindo os pecados que os levaram para o cativeiro. Deixou perplexo Esdras. Neemias vai passar por um choque de realidade um tanto quanto semelhante. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu subdividi aqui, cada parte, vou deixar para que vocês olhem com calma depois em casa. A parte 1, reconstrução do muro, está aí subdividida. A parte 2, o avivamento da religião e a restauração do culto, com a sua subdivisão. E a parte 3, a correção dos abusos, também aí subdividido. Nós vamos falar daqui a pouco, então não vou ler essa parte também. Para fechar aqui, vamos falar da aplicação pessoal. O que eu posso, você, nós, o que podemos extrair de aplicação prática para a nossa vida dessa história que aconteceu há quase 2.500 anos atrás? O que ela tem de ensinamento prático para nós nos dias odiernos? Bom, 4 princípios permanentes se destacam
em Neemias? Primeiro, nós vemos de forma clara a compaixão. Compaixão é frequentemente o ponto de partida para a obediência à vontade de Deus. Segundo, para que se leve a cabo a vontade de Deus, é necessária a cooperação com outros. Uma grande obra. Neemias falou, estou fazendo uma grande obra. Uma grande obra não se realiza sozinho, precisa de cooperação. Terceiro, a confiança, ela é o resultado de orações fervorosas e da exposição da palavra de Deus, que revela a sua vontade, né? A vontade de Deus é revelada através da sua palavra. E, finalmente, quarto, coragem se manifestará com tenacidade santificada quando se recusa comprometer a convicção de que se está fazendo a vontade de Deus. Então, aqui está um esboço resumido do livro de Neemias. Nós vamos, então, agora aí à parte dos destaques que eu tenho feito de forma recorrente em cada livro, e, é claro, para Neemias não é diferente. Então, observe. Vamos analisar, deixa eu tirar aqui. Vamos analisar a oração e a comissão de Neemias. Quando eu falo comissão, não é a parte que ele vai receber pelo trabalho, né? A comissão. Ele foi comissionado, ele foi chamado, ele foi levantado. Isso é a comissão. Então vamos ver a oração dele e a comissão de Neemias. Onde está isso? Está nos primeiros 2 capítulos. E a gente vai analisar. Pega aí a sua Bíblia. Olha os esboços pulando para fora da Bíblia. Neemias, capítulo 1. A partir do versículo 1, nós temos a seguinte narrativa. As palavras de Neemias, filho de Racalias, sucedeu no mês de Quisleu. Mês de Quisleu, já antecipo, dezembro, se quiser anotar aí na Bíblia. Dezembro, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Suzã, no caso aqui, é a capital do reino da Pérsia, onde ele servia como copeiro. Então, no mês de dezembro, ele está narrando, eu estava lá em Suzã, a capital, a fortaleza, e veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Ora, o cativeiro babilônico se encerrou. Ciro, Dario, assinaram um decreto permitindo o retorno dos judeus para Jerusalém, para reconstruir a cidade, etc, etc. Alguns voltaram, liderados por Zorobabel. Outros preferiram ir para outras partes do império. Por exemplo, Neemias ele vai para a capital do novo império, o Império Persa. Ele não volta para Jerusalém. Mas há uma autorização, foi deliberado, o edito foi assinado. Então voltaram, começaram a trabalhar na reconstrução, etc., com muita dificuldade, cumprindo até a profecia das 70 semanas de Daniel, desde a ordem para voltar e tal, dias trabalhosos. Quando um grupo está vindo de Jerusalém, passando pela capital Suzã, Neemias pergunta a eles, Hanani e o povo, e o grupo que estava com eles, sobre os que estavam em Jerusalém. Como é que está Jerusalém? Como é que está o povo que ficou? Aqueles que escaparam do cativeiro, os que restaram, como é que está lá? Versículo 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido, as portas queimadas a fogo. E sucedeu, Neemias dizendo, que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias,
e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Bom, deixa eu fazer aqui os primeiros destaques. O livro de Neemias mostra-nos que nossas atitudes podem mudar o destino de muita gente. Acho que está um pouco desfocado aqui. Deixa eu tentar descer aqui. Dá uma olhada aqui, se vai pegar ou não. Estou achando que ficou meio embaçado, meio fora de foco. Não sei se é a lente, que essa lente também fica, acho que melhorou para pior, né? Tá dando para acompanhar aí, tá pegando. Tá bem embaçado, né? Tem que ter não sei se é a lente. Você deu um pause ali? Aê! Foco aí, né? Pronto. Você tinha pausado? Aqui é ao vivo, meu filho, aqui é ao vivo. Você está assistindo aí, você está achando o quê? Aqui é ao vivo mesmo. Pronto. Isso aí é para dar qualidade para você que está assistindo. Então, vamos lá. O livro de Neemias mostra-nos que nossas atitudes, isso aqui eu coloquei, podem mudar o destino de muita gente. A atitude de Neemias mudou o de toda uma nação. Se tem um texto tem vários textos na Bíblia, é claro, a Bíblia, mas tem alguns textos assim, especialmente missionários, quando a gente fala de trabalho de missões, né, despertamento da igreja, etc. Esse aqui é um dos textos que eu mais gosto, de refletir, de pensar, de compartilhar. Porque Neemias, ele está claro, ele está numa boa, vamos dizer assim, popularmente, está tranquilo, ele é copeiro, está numa posição privilegiada, ele mora no palácio, ele é assessor direto do rei. Se fôssemos falar em termos de salário, tem bom salário, está bem. Mas apesar da sua condição social, o coração dele não está nas coisas materiais que ele tem, na riqueza, no descanso, no conforto, tal. O coração dele está lá em Jerusalém. E quando ele sabe de alguém que está vindo de Jerusalém, ele pergunta, e essa pergunta não é aquela perguntinha, nossa, despretensiosa, você encontra alguém na rua que há algum tempo não vê, e aí fulano, como é que vai? Você pergunta, mas não quer saber. Só que tem uns que vêm, rapaz, foi bom mesmo você ter perguntado. Aí, rapaz, estou numa luta, o gás acabou, e não sei o que, não sei o que. Pois é, rapaz, Jesus é bom, Então, quando você pergunta, e a pessoa te responde, já era, agora você se envolveu. E agora? Você perguntou, ei, tudo bem? Não, não está nada bem, rapaz, minha esposa está doente, o filho está internado, e não sei o que, não sei o que, não sei. E agora, o que eu faço? Agora eu estou envolvido. Ou eu sou indiferente, finge que não ouvi nada, Deus vai dar vitória, me dá seu nome aí que eu vou botar lá no negócio lá que ora, lá vou jogar o seu nome lá. Tem um grupo de doido lá da igreja que tem ido para o monte, eu dou para ele, ele leva. Não, você está envolvido agora, e agora? Fala, rapaz, é mesmo, a situação está desse jeito, eu estou aqui no conforto, estou aqui tranquilo, e agora você vem me dar essa notícia, e agora? Faço de conta que não aconteceu nada, que não ouvi nada, que não sei de nada, continuo tocando a vida, deixo para lá. Olha Neemias parou e pensou, não dá para continuar a viver nessa tranquilidade depois do relatório que eu acabei de ouvir. Chegou-me aqui um relatório, chegou o relatório da Síria, chegou o relatório da África, chegou o relatório não sei de onde, olha a informação que acabou de chegar para mim, como é que eu vou levar a vida adiante? Não, isso aí é problema deles para lá. Não, eu preciso tomar alguma atitude, preciso fazer alguma coisa. O que está ao meu alcance? O que é possível que eu faça que vai de alguma maneira interferir nesta situação, alterar, mudar, melhorar? Neemias precisou considerar sobre isso, foi por isso que eu coloquei. As atitudes que tomamos podem mudar a vida de muita gente. Se nós formos indiferentes, não muda nada. Muda a nossa, às vezes, para pior. Porque aquele sentimento de indiferença não é bom.
Mas você pode mudar a vida de alguém, a história de alguém, a trajetória de alguém. A de Neemias, como eu coloquei aqui, mudou a atitude dele. Não, vou fazer alguma coisa. E isso vai dar uma reviravolta na história da nação. A gente vai acompanhar aqui. Esse texto nós já lemos, do 1 ao 4. Aqui, né, já lemos até aqui. Eu destaquei aqui em outra coloração as atitudes de Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me. É como aquele que cai sentado, assentei. Isso moveu o íntimo dele, trouxe ele às lágrimas, chorei, lamentei por alguns dias. E agora atitudes espirituais, jejuei, orei. Primeiro é sentimento, depois ele vai ter atitudes espirituais, jejum, oração. Depois isso vai desembocar em atitudes práticas. A gente vai ver, atitudes práticas. Então, de Jerusalém, falando em geografia bíblica, até Suzã, 1.500 quilômetros. Olha, é muito chão, hein? É muito chão. Deve ser daqui até quase o início aí do estado do Sergipe, né? O final da Bahia, 1.500 quilômetros. Neemias recebeu uma notícia que viajou mais de 1.000 quilômetros e o impactou por alguns dias e por fim o fez reagir para mudar a situação. Então, uma notícia que veio de longe, mudou Neemias aqui. É o que eu estou falando. Ele podia, não, isso é problema deles lá. Eu estou no palácio, eu sou copeiro, eu tenho muita responsabilidade. A minha atividade demanda muita concentração, a responsabilidade é altíssima. Eu sou um funcionário do alto escalão do maior império da terra e eu tenho muita coisa. Não tenho como me preocupar com uma meia dúzia de exilados lá, ou de ex-cativos lá de Jerusalém. Não foi o caso de Neemias. Ele se envolveu. Ele, como copeiro do rei, eu coloquei aqui, isso é interessante a gente observar. Deus havia se adiantado para colocar o seu representante no lugar certo e no momento certo. Neemias foi posto nessa posição de destaque, pois Deus sabia que no momento certo poderia contar com a compaixão e fidelidade de seu servo. Então, Deus se antecipou, ele foi estratégico, ele colocou Neemias porque sabia que ele, Neemias, era uma pessoa que no momento oportuno, a compaixão o envolveria, atitudes seriam tomadas para melhorar a situação do relato que ele acabara de ouvir. Então, Deus é estratégico, Deus nos coloca em lugares estratégicos para cumprir propósitos espirituais. Você não está naquele lugar que você trabalha por acaso, você não está na igreja em que você reúne por acaso, você não está no bairro onde reside por acaso, você não tem acaso com o servo de Deus. Posições estratégicas, por que eu moro aqui, por que eu reúno ali, por que eu trabalho ali, por que eu estudo lá, por que eu tenho que viajar para ali, estratégico, tem um plano de Deus, que nós não conhecemos previamente, mas vai sendo desvendado, vai se desenrolando, junto com o desenrolar da nossa própria vida. Então nós sempre temos que nos perguntar, o que Deus tem comigo aqui nesse trabalho? É só pegar dinheiro para comprar pão, pagar aluguel, ou a prestação da casa, do carro, sei lá o quê? É só para isso? É só para... Tem algo espiritual que Deus espera de mim aqui nessa farmácia, nessa padaria, nessa revenda de carro, nessa imobiliária, sei lá, onde for. O que Deus espera de mim aqui nesse lugar? Como eu posso representá-lo? Como eu posso ser alguém que contribua para o reino de Deus? Claro, com sabedoria, no ambiente de trabalho onde eu estou, onde eu estudo, a igreja onde eu reúno, o bairro onde eu moro. O que Deus espera de mim aqui? Busque saber isso. Neemias, ele entendeu, não, calma aí, não é por acaso que Deus me colocou nessa posição. A bênção não chega a mim e morre em mim. A bênção vem a mim para alcançar a outros que precisam ser abençoados com esta bênção, esta autoridade, este recurso financeiro, este destaque que Deus está me dando.
é justamente para fazer alguma coisa por outros. Neemias pensou dessa maneira. Então, a situação de calamidade que está em Jerusalém foi revelada a Neemias. Deus revela a situação para quem ele sabe que se importará e agirá para mudar. Se eu quero saber da situação alheia, não para fazer alguma coisa para mudar, para ajudar, para melhorar, enfim, para influenciar positivamente, aí sim, se chama aquilo que a gente, comumente nomina como fofoca. É só para saber, só quero saber da vida desse, da vida, como é que está o outro, como é que está, só quero saber. Não, agora, se a informação é para gerar em mim atitudes espirituais, não, para orar por ele, para jejuar pela vida dele, para fazer uma visita, se for o caso, para dar uma cesta básica, se for necessário, uma ajuda financeira, enfim, é para fazer alguma coisa pela pessoa, pela igreja, seja lá pelo que for, aí é propósito. Neemias, ele quer saber, mas ele tem um propósito. Deus vai revelar, porque ele sabe que é uma pessoa que tem propósito. Vamos lá. Olha aí, que esse aqui eu li, frase deste George Bernard Shaw, e eu achei fantástica. O pior pecado que podemos cometer contra outros seres humanos não é odiá-los, mas sim ser indiferente a eles. Essa é a essência da desumanidade. Quando é que eu começo a me tornar uma pessoa desumana? Quando eu não me importo com o outro ser humano. Eu estou começando a ser desumano. Porque nós somos uma família, a raça humana, uma família. Então eu tenho que me importar com outro ser humano, independente da cor, da pele, do status social, da condição. Se tem uma das coisas que eu até particularmente aquele negócio que a gente preenche, aí formulário para tudo. Você vai num site de alguma coisa, de não sei o quê, de compra, de tudo tem aquele formulário, aí, não sei o quê, a idade, quando nasceu, e papapá, bpp, gênero, que é a questão do sexo, masculino ou feminino. Quando você vai agora tirar passaporte, tem lá, masculino, feminino, outros. Eu não sei o que é esse outros, mas tem lá, essa opção agora, outros. O que é outros? Mas a questão agora aqui que eu quero tratar não é a questão do gênero, não. Está lá o gênero, masculino, feminino, não. Aí depois vem lá, raça. Ué, você é de que raça? Sou da raça humana. Sou de que raça? Eu não gosto muito desse negócio da raça, não. Eu sou da raça humana. Nós somos da raça humana. Não é porque eu sou mais moreninho, não. Já faz uma distinção de pessoas, para a pessoa, esse é dessa raça, esse é daquela raça, o outro aqui, sou cachorro, sou da raça humana, da mesma raça que você criou esse relatório aí. Neemias era o tipo de pessoa que se importava o suficiente para perguntar. Aí eu volto a dizer, não é aquela pergunta, e aí, como é que está lá em Jerusalém? Não é aquela, não. Que bom que você veio, eu estou querendo saber como é que vai lá em Jerusalém. Eu quero saber de verdade. Me conta, me diz, me detalha. Eu me importo, eu me preocupo. Eu estou aqui a 1.500 quilômetros, mas eu penso em Jerusalém. Eu oro por Jerusalém. Eu me importo com Jerusalém. Então ele é uma pessoa que se importava até para perguntar. Se importava o suficiente para chorar. O problema não é meu, mas essa notícia que você me deu, olha, acabou com o meu dia. Aliás, acabou com a minha semana. Acabou com a minha paz. Se eu não fizer alguma coisa, não vou voltar a ter paz. Eu preciso fazer alguma coisa. Chorar, orar e para se dispor a trabalhar. Neemias é esta pessoa fantástica. E por isso que eu digo que ele tem essas características assim, um protótipo de um missionário. A gente está trazendo a aplicação de Jerusalém, porque o contexto é Jerusalém, mas qualquer lugar que está em miséria espiritual, pessoas escravas do pecado, sem Deus, miséria física, miséria mesmo emocional, enfim, pessoas que estejam carentes, sofrendo,
em condição de guerra, como a Síria e outros tantos. Então, Neemias, ele encarna este protótipo do missionário que se importa, que ora, que chora, que quer fazer alguma coisa, que olha para si, para suas condições, dentro das minhas condições, do meu posto, da minha posição, do meu recurso financeiro, das minhas influências, as pessoas que eu conheço, o que eu posso fazer para mudar aquela situação? Eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Deus ainda está procurando pessoas que se importam. Pessoas como Neemias, que se importam o suficiente para querer saber os fatos, para chorar sobre as necessidades, orar pedindo ajuda de Deus e então dispor-se a fazer o que é preciso. Deus ainda procura pessoas assim, pessoas que não são indiferentes, pessoas que não são desumanas, pessoas que se importam, pessoas que estejam dispostos a esquecer um pouquinho a sua vida para chorar pela do outro, parar um pouquinho os seus projetos, seus planos, para fazer alguma coisa pela vida do outro. Porque, aliás, os meus planos, eu já estou a 1000 anos-luz à frente dele. Eu posso parar um pouquinho para dar uma mão ao meu irmão, para fazer. Deus ainda procura pessoas assim. Por quê? E aí eu digo algo que Deus fala aqui ao meu coração agora. Porque pessoas assim são pessoas que se parecem com Cristo, que teve a capacidade de abandonar tudo para ir sentir a dor do outro, sofrer no lugar do outro, chorar pelo outro, morrer pelo outro. Então, quando Deus encontra pessoas assim que se importam, Ele vê nessa pessoa a característica, a identidade, a imagem do seu próprio filho. E aí, se nós somos cristãos, uma das características de Cristo que nós precisamos desenvolver, isso não é muito pregado, é claro que não é, eu sei que não é, eu mesmo, enquanto pregador, não prego muito sobre isso, mas isso não parece ser espiritual, não parece ser espiritual, né? Não motiva ninguém a falar língua estranha. Fala para você, depois do culto, procura saber como é que está o seu vizinho, a família, amigos, vê o que você pode fazer por alguém, estender a mão para alguém, dizer, olha, estou aqui, vou orar por você, vou fazer alguma coisa por você. Parece que não é espiritual. Não, isso aí, os espíritas, deixa para eles, deixa isso aí para as associações de assistência humanitária. Não, parece que não é espiritual, mas é espiritual, muito espiritual por sinal. E eu pergunto, será que podemos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Se você está diante de uma situação que lhe é revelada e você tem condição de fazer alguma coisa para mudar, será que Deus de fato pode contar com você, comigo, conosco? Essa é a primeira parte do livro de Neemias, a disposição dele, né? Ele vai até o rei, acho que você conhece a história, se não, recomendo-lhe a leitura do livro, não é muito longo. Então, recomendo-lhe, você vai ver, ele vai até o rei, ele pede ao rei, não para mandar alguém lá, rei, tem um problema lá em Jerusalém, vê se tem alguém para ir lá, não, eu posso ir lá, eu vou, eu quero ir, eu quero abrir mão de tudo que eu tenho aqui, eu quero ir lá, o senhor me dá carta, o senhor me libera, o senhor me autoriza, eu quero ir, fazer alguma coisa. Então, Neemias toma essa atitude. E uma outra coisa aqui, que eu não quero passar sem falar, que eu acho que é extraordinário em Neemias, que ele está dominado por um sentimento, não é sensacionalismo, é um sentimento forte de compaixão. Este sentimento despertou nele com mais, vamos dizer assim, com mais amplitude, com mais fervor, a disciplina espiritual, a oração e o jejum. Eu acredito que ele já era uma pessoa de oração e de jejum, mas despertou a intensificar, a ampliar essas disciplinas, depois que ele foi movido por compaixão, e na sequência isto vai levá-lo a tomar uma atitude prática, para mudar o contexto, a situação,
E aí, como eu estava dizendo, o que me encanta é que Neemias sabe que ele não conseguirá fazer isso sozinho. E aí é que vem o desafio. Como é que eu consigo transferir isso que está no meu coração para o coração daqueles que eu preciso que estejam ao meu lado, me ajudando a realizar essa obra? É uma obra que eu não consigo fazer sozinho. Preciso de ajuda, preciso de apoio, preciso formar uma equipe. Como é que eu transmito do meu coração para o coração dessa equipe esse sentimento? Para que eles sintam o que eu estou sentindo, para que eles tenham a disposição que eu estou tendo, para que tenham as atitudes que eu estou tendo, para fazer o que eu estou fazendo. Esse é um grande desafio. Neemias conseguiu vencer esse desafio. Ele conseguiu contagiar. Por que eu estou destacando isso? Aqui é um outro, nós temos muitas pessoas que têm bons sentimentos em relação à obra missionária, à obra de evangelismo, à obra social, enfim, as tarefas da igreja. Mas ele tem dificuldade em formar equipe. Ele consegue transferir, fazer, como a gente chama no popular, fazer o outro vestir a camisa junto com ele, pegar junto, vamos pegar firme, vamos fazer, vamos. Não é o nome de Neemias, não é o nome de ninguém. Sabe qual é o nome? Qual é o nome que está em xeque em tudo isso daqui? E é esse o argumento que Neemias usa para convencer a equipe que ele está formando para trabalhar. Está aí, está aí na Bíblia, está aí no capítulo 2. Versículo 17, deixa eu ler para você, capítulo 2. A partir do 17. Então lhes disse: bem vede vós, falando com a equipe, a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Que é opróbrio? Vergonha, escárnio, humilhação. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Aí vem a oposição. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. O que Neemias ele está destacando, ele ressalta, é a cidade do grande Deus, Jerusalém, a cidade escolhida, a cidade eleita, vai continuar com os muros fendidos. O que é muro derrubado? Qual é o conceito de muro? Vamos espiritualizar aqui. A Bíblia dá essa margem assim, sem forçar, com tranquilidade. O que muro representa, espiritualmente falando? Proteção. Proteção contra o inimigo, contra a influência de fora, do lado de dentro. O muro faz ali aquela barreira para quem está aqui dentro, é um povo guardado, protegido, faz a divisão, a separação dentro com fora, aqui dentro, lá fora. O muro é esta cerca que faz a divisão, a separação. O que é uma cidade sem muros? Uma cidade vulnerável, o inimigo entra a hora que quer, faz o que quer, sai, as influências entram, está tudo liberado, está tudo livre, não tem proteção, não tem separação, não tem uma divisão, não tem negócio de dentro, fora, é tudo igual, não tem muro. Aí Neemias está falando, vai continuar assim? A cidade de Jerusalém do nosso Deus vai continuar assim? Todo mundo entra, todo mundo sai, não tem proteção, vai ser essa vergonha?
Vai continuar esse opróbrio, esta miséria? As outras nações têm seus muros, as outras cidades têm suas proteções, têm suas barreiras de visão, e a nossa, Jerusalém, vai ficar assim aberta, vulnerável? O que os outros povos vão dizer do nosso Deus? Olha o que ele está evocando. O nome de Deus está em xeque. O nome de Deus está sendo vilipendiado, está sendo ridicularizado. Nós precisamos tomar uma atitude para proteger o nosso povo, proteger a nossa herança, proteger a cidade que Deus escolheu. Não podemos deixar do jeito que está. Vamos fazer alguma coisa para a glória de Deus. É mais ou menos assim, para a glória de Deus, para o nome de Deus ser glorificado. Ah, mas a obra é grande. É, mas não é nossa, é de Deus. E o Deus dos céus estará conosco e nos fará prosperar. Pode falar, irmão Sandro. O muro também fala de limites, tanto de saída quanto de entrada, né? É o limite da separação. Se não tiver limite, né? Não tem muro, não tem limite. Quem quiser sair, sai, quem quiser entrar, entra. Não tem limite para nada. Os muros precisam ser reedificados. A separação, a diferença, a proteção, a guarda do povo. Então é isso daí, que essa é a grande obra. Parece-nos, né? Poxa, esse que é a grande obra, levantar um muro? Levantar um muro, mas tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida nesse levantar um muro. Por que a oposição veio? Não, vocês vão proteger de novo a cidade? Vão fazer essa separação? Querem ser diferentes de novo? Não, deixa isso aí derrubado. Para a gente entrar e sair. Quem é que se opôs? Está aqui, ó. Sambalate, Oronita, Tobias, Amonita, Gesem, o Arábio, os de fora, quer que continue assim. Deixa do jeito que está. E a oposição dos samaritanos, aí vai vir aí no capítulo 4. Os samaritanos. Vamos falar um pouquinho deles. Quando as coisas estão indo bem, guarda isso, escreve, tira foto. Devemos nos preparar para enfrentar dificuldades, pois o inimigo não quer ver a obra do Senhor progredir. Está indo bem? Prepara. Prepara, porque o inimigo, você acha que ele está satisfeito? O inimigo está dando glória a Deus? Rapaz, a obra está uma benção, glória a Deus. O inimigo, não, vou atrapalhar esse negócio, vamos fazer alguma coisa. Vamos colocar aí uma tentação, vamos derrubar alguém, vamos colocar uma divisão, vamos colocar uma confusão no meio desse povo, um disse-me-disse, vamos tentar separar, vamos tentar dividir, vamos tentar derrubar, tem que fazer alguma coisa. Vamos ficar de braços cruzados vendo a obra crescer, progredir? Claro que não. O inimigo vai tentar. Então, sempre, Jesus mostra muito isso, sempre depois de grandes vitórias, Jesus, estou falando de Jesus, depois de grandes milagres, grandes vitórias, Jesus corria para o monte para orar. O problema é que eu vou para a pizzaria, depois daquele culto abençoado, eu vou para a pizzaria, eu vou comer, vou para algum lugar, Jesus corria para o monte para orar. Você sabe que é assim. Olha lá, fica depois do culto, trocando figurinha, rapaz, que benção e tal, Jesus usou você, ganhou não sei, as almas e tal, que coisa tremenda. Pois é, né, rapaz, é isso aí mesmo, você achou o quê? É isso aí mesmo. Jesus ia para o monte orar, porque já sabia que ia vir retaliação da pesada, o inimigo ia vir retaliando de forma pesada, a gente precisa atentar para isso. Enquanto o povo de Jerusalém estava conformado com sua triste sina, o inimigo deixou ele em paz. Está do jeito que eu quero, é isso aí, muro fendido, queimado, porta derribada, é esse jeito aí, não precisa nem se preocupar com esse bando de derrotado aí. Eles se conformaram com isso, eles ainda falam que estão na bênção. Assim que é bom, ainda acha que está na bênção. Porque estava no cativeiro, agora está em Jerusalém, está tudo derrubado, tudo fendido, não tem muro, não tem nada, então deixa eles em paz. Aí chegou alguém e disse, não, calma aí, vamos levantar esses muros aqui, vamos colocar as portas no seu lugar. Até o inimigo, como é que é? Estão querendo reedificar? Deixa eu usar aqui então a equipe aqui, os samaritanos.
Quando os judeus começaram a servir ao Senhor e a glorificar o nome de Deus, o inimigo entrou em ação. Quer vida tranquila? Não faça nada. Se você entrar em ação, o inimigo entra também. Você fala, quer saber? Eu acho que eu vou fazer alguma coisa para Deus. Aí o inimigo, quer saber? Eu vou fazer alguma coisa para tentar te derrubar. Isso é motivo para você pensar em parar, desistir, recuar. Quando você está parado, o inimigo não está nem aí para você, mas Deus também não está na sua vida te usando. Então você está lá, 1-0, tanto para um lado quanto para o outro. Mas quando você está agarrado com Deus para fazer alguma coisa, o inimigo se levanta, mas você está com Deus, Deus está na tua vida, Deus está na tua frente. Então é melhor estar trabalhando para o Senhor. A Bíblia nos diz, isso aqui é tremendo, hein? Esse aqui é tremendo, A Bíblia nos diz para amarmos o próximo. E também para amarmos quem? Nosso inimigo. Porque provavelmente os dois costumam ser as mesmas pessoas. Então a Bíblia já vai na veia. Ama o próximo e ama o inimigo. Por quê? Porque via de regra o próximo é o inimigo mesmo. O inimigo raramente é o distante. Aquele que você vê uma vez no ano, quase não vê. Quem é o traidor? É aquele lá que eu nem conheço ele. Não, o traidor. Quem trai é o amigo. É o que está perto. É o que está próximo. É o que você confia. É o que você dá a ele, delega a ele alguma autoridade, dá confiança para ele. É esse que trai. 4,14. Olhei, levantei e me disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias está animando, ele está vendo a oposição, e está vendo que a sua equipe está meio assustada com a oposição. Os samaritanos estão levantando calúnia, estão mandando dizer lá na Pérsia que nós estamos nos rebelando, levantando o muro para tentar depois fazer uma rebelião contra o império, contra a Pérsia e tal. E Neemias, não olha para isso não, vamos continuar trabalhando para Deus, em prol dos nossos irmãos, dos nossos filhos, das nossas mulheres, das nossas casas, da nossa família. Esquece o inimigo, vamos continuar trabalhando. E o inimigo toda hora para o Neemias, você conhece essa passagem, ela é clássica. Desce aqui, Neemias, eu preciso te dizer uma coisa. Estou fazendo uma grande obra, não tem tempo para ficar dando ouvido ao que você tem para dizer, não. Se a gente para ouvir, aí você se atribula, se entristece, desfalece as mãos. Rapaz, estão falando por aí, rapaz, estão levantando calúnia. Tentaram com Neemias, vieram uma vez, vieram outra vez, contrataram um profeta falso para profetizar para ele: desce daí, diz o Senhor, e não sei o que, mandando Neemias ir lá no templo, vai lá no templo. Olha isso, é espiritual demais. Como é que é, né? É isso que o Senhor manda te dizer, para você parar aí a obra, vai lá no templo. Olha, entre fazer um muro e ir lá para dentro do templo, assim diz o Senhor. Para quem não tem convicção daquilo que Deus mandou ele fazer, deve ser Deus mesmo, né? Profeta, templo e tal. Não, que assim diz o Senhor ir lá. Deus falou comigo lá em Suzano para vir para cá fazer isso, como é que agora aqui Deus mandou eu ir para lá fazer outra coisa? Tem confusão na obra de Deus. Eu sei o que Deus mandou eu fazer, eu sei o porquê e para que Deus me chamou. Quem não sabe é guiado por profeta. Vai para ali, volta para cá. Isso que eu já estou preparando outra, a tua não é essa não. Aí já troca, aí vai botando tudo na conta de Deus, os profetas. Quem não tem convicção do que Deus chamou ele, não conhece, não discerne a voz de Deus. Irmão, se eu fosse dar ouvido a tudo que é profecia, às vezes no mesmo dia Deus fala duas coisas, Deus entre aspas, né? Deus entre aspas: eis meu servo que eu vou te levar lá, prepara. E outra: eis meu servo que tu não vai a lugar nenhum. Ih, rapaz. Aí você fica assim, ixi, rapaz, complicou, hein? Complica, né? No mesmo culto às vezes, fala um, aí já vem o outro já está na fila lá, esperando o daqui sair para falar, para dizer o que o outro disse. Aí você, rapaz, agora
Complicou. Neemias, profeta, profetizando. Olha na Bíblia aí, ó. Capítulo 6. Os primeiros versículos. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábia e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Deus me mandou de Suzã para cá para fazer essa obra, eu vou parar essa obra para ir ter com vocês? Olha ainda no capítulo 6, versículo 8. Porém, eu enviei a dizer: de tudo o que dizeis, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem os enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate fizeram o quê? Subornaram, pagaram o profeta para profetizar outra coisa para ele. Eu conheci que não era Deus que estava falando comigo. Pagaram, tem profeta aqui, irmão, Conheci que não era Deus. Veio sapateando, cuspindo fogo. Tá, esse que eu te digo. Não é Deus não. Não é Deus não. Estou dizendo que não acredito em profecia. Você está entendendo? Se a gente for acreditar em tudo, aí você sabe a lambança que está aí por aí afora. Você sabe que tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Tem uns eu falo aqui, eu costumo falar sempre, falo. Tem uns que o camarada vem marchando na direção dele, ele já... calma, você nem ouviu o que ele está falando. Já está entregando, meu Deus, está ouvindo, não está entendendo nada, está concordando com tudo. Aí o profeta ganha força, eu te digo mais. É que você está aí se derretendo mesmo, eu vou partir para dentro então. Te digo mais, o que ele falou? Não, eu não sei. E aí? Calma aí, primeiro eu quero ouvir o que você está falando, o que é, tá. Para depois eu julgar a profecia. Não tem nada a ver com a vida do profeta. Como é que eu vou julgar a profecia? Eu nem ouvi, nem sei o que foi falado, não entendi nada. Fiquei mais emocionado que ele. Aí depois julgar, não sei o que falou, não sei. Não, vou ouvir primeiro. Depois, tudo bem, agora sim, tocou, chorei. Não estou dizendo contra a emoção não, mas entenda primeiro. Neemias ouviu, aí foi capaz de julgar. Isso não é de Deus. Deus falou comigo outra coisa lá em Suzã. Mandou eu vir para cá construir muro. Como é que agora está mandando eu parar de construir muro e ir para dentro do templo? É Deus não. Deus não se contradiz, eu conheço a voz de Deus. Isso aí é suborno, isso é profeta comprado. Deixa eles para lá, não tenho nada com eles. Vou continuar a obra.
Aprenda a ignorar as críticas e os insultos daqueles que fazem oposição ao seu esforço em fazer a vontade de Deus. Saiba que todo ministério espiritual sempre envolverá ferrenhas batalhas espirituais. Esse dia mesmo, um pastor amigo falou comigo. O mentor espiritual, por assim dizer, de Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill, grande profeta, dos maiores do século passado. Profeta no sentido de denúncia, no sentido de bater contra o sistema, denunciar pecado. Já disse a vocês, foi lendo o livro de Leonard Ravenhill que eu me inspirei para escrever a Igreja Divorciada do Calvário. Leonard Ravenhill. O líder espiritual dele, sempre que ele ia em alguma missão, fazer uma obra, pregar, evangelizar, seja lá o que fosse, o líder dele o abençoava e depois o despedia dizendo, vá, e que o diabo vá com você. O rei ficava assustado, falou, se o diabo não for com você para tentar atrapalhar essa obra que você vai fazer, ela não é de Deus não. O diabo tem que ir para tentar atrapalhar isso daí. Se o diabo se meter para tentar atrapalhar, é porque essa coisa aí, esse negócio, essa obra, ela é de Deus. Então, olha o discernimento espiritual, que o diabo vai tentar te atrapalhar nisso aí, que essa obra aí é de Deus. As coisas que as pessoas dizem podem nos magoar, mas não podem jamais nos ferir, a menos que as deixemos penetrar nosso ser e nos contaminar. O melhor a fazer nesses casos é orar, entregar tudo ao Senhor e então voltar ao trabalho. Qualquer coisa que nos impeça de fazer aquilo para o que Deus nos chamou, só serve para ajudar o inimigo. Vitória para ele. Se você parar por causa de oposição, de crítica, de fofoca, disse-me disse, cara feia, bigode, tem gente que até bigode, se olhar um bigode ele fica com medo. Porque o bigode balançando para o lado dele, ele já muda a mensagem. Neemias não apenas organizou os trabalhadores e guardas e os incentivou a confiar no Senhor, como também lhes deu o exemplo certo. Neemias era um líder que servia e um servo que liderava. Então sigamos o exemplo de Neemias. Portanto, meus amados irmãos, está aí, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Outra parte que eu quero falar aqui, a leitura da lei. Eu falei semana passada, apesar de estar aqui no texto de Neemias, mas o capítulo 8 é a parte em que Esdras vai pregar. Dá uma olhada aí, capítulo 8. Chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o livro é de Neemias, tá? Mas estão falando agora do Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, escriba, sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva, vamos colocar aí 6 horas da manhã, nascer do sol, até ao meio-dia, perante homens, mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Pensou? Atento, de 6 da manhã a meio-dia, ouvindo, o livro da lei. O que mais diz? E vou pular o versículo 4, vamos ao 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Quando ele abriu o livro, o povo ficou de pé. E Esdras abriu o livro, versículo 6. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Depois de ouvir, por 6 horas, a exposição do livro da lei. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Neemias
que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu vou aqui no versículo 13. No dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa do 7º mês. Assim, o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, aí aqui vai falar da festa dos tabernáculos, eles vão se reunir durante 7 dias, e Esdras vai ler o livro da lei durante 7 dias. Primeiro dia ele leu, da manhã, da alva até o meio-dia. Terminou, o povo louvou a Deus, dobrou o joelho, rosto no chão, depois se reuniram a ele e pediram para vamos fazer um congresso, 7 dias, você falando a palavra para a gente ouvindo, mais 7 dias. Mais 7 dias. É importante observar que Esdras e Neemias colocaram a palavra de Deus em primeiro lugar na vida da cidade. E aí, o que ocorreu em Jerusalém dali em diante foi o resultado, a resposta do povo às Escrituras. Colocaram a Bíblia em primeiro lugar. Tem um versículo aqui, na verdade eu pulei, mas é interessante, o versículo 4, olha aí, tem uma frasezinha, versículo 4, no começo, que diz assim: Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Fizeram um púlpito de madeira, para quê? Para aquela finalidade, para aquele objetivo. Que objetivo? Ensinar a palavra de Deus. O que eles fazem com o púlpito da sua igreja? Qual o objetivo que o púlpito da sua igreja tem sido usado? O que tem sido falado lá? Te prepara que esse ano é ano eleitoral, hein? Fica atento. Vai falar desse, vai falar daquele, vai falar daquele, vai falar daquele, vai falar daquele. Para não ficar só nas minhas palavras, Jesus é bom. Aí fala um pouquinho assim de Jesus também. Triste, esses anos é um ano que dá vontade da gente ir lá para Venezuela, para Cuba, esperar passar esse período e depois voltar. Porque você vai pregar nos congressos, nas festas, a palavra vai para você lá para não sei que hora, depois você ouviu o senador, o governador, os candidatos, aliás, né, que não são ainda. Agora, o grande momento, o tão aguardado, o tão ansiado, oh, aleluia, 11 horas da noite, a poderosa, maravilhosa. E os candidatos já estão tudo na porta, distribuindo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você está lá igual um idiota. Perdoe da expressão, mas é desse jeito. Ouvindo o pastor, agora é o momento, agora é a hora, é agora, não vai embora, não vai embora não, pelo amor de Deus, não vai. Como não vai embora, irmão? Olha a hora. Ai. Fizeram para aquele fim, para isso, para pregar a palavra, Não é para contar história, não é para blá, 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 quando eu era criança pequena lá em Barbacena, a palavra. Está aí, os capítulos 8 a 10 descrevem um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento e apontam vários princípios fundamentais para um avivamento e renovação espirituais. O avivamento e a renovação procedem exclusivamente de Deus. E quais são os instrumentos que Deus utiliza para proporcionar este avivamento? Está aqui, primeiro, a palavra. Segundo, a oração. Terceiro, confissão de pecado. Não vem falar de avivamento onde não há confissão de pecado. Entra pecador, sai pecador. Entra em pecado, sai em pecado. Não. É avivamento? Tem que mudar de vida. Coração quebrantado e contrito. Renúncia às práticas pecaminosas da sociedade contemporânea. E renovação do compromisso de andar segundo a vontade de Deus. E de fazer da palavra de Deus a nossa regra de fé, do nosso viver diário.
Isso aí é avivamento. Falar do avivamento do domingo, na segunda não mudou nada, congresso, 3 dias, avivamento, no outro dia, volta tudo ao normal, os mesmos pecados, a mesma prática, a mesma coisa, não mudou, não arrependeu, não confessou, não mudou, não. Que avivamento, que avivamento. Que nome que eu posso dar? Não sei nem que nome que eu posso dar, o que eles chamam de avivamento. Um alegramento, um divertimento. Pode até ter sido um momento de emoção e alegria espiritual. Um momento. Assim como o momento acabou, acabou também. Acabou o momento, acabou. Não é um avivamento, uma nova vida, um novo momento na história, não, um momento. Aquele momento. Passou o momento, passou. Mais emoção, epidérmico, a pele, ó. Não passa daqui, arrepiei, ó. Também esse ventiladorzão desse tamanho, como é que não arrepia? Avivamento teve início mediante um autêntico retorno à palavra de Deus e um esforço decisivo para a compreensão da sua mensagem. Durante 7 dias, 6 horas por dia, Esdras leu o livro da lei. Uma das principais evidências de um avivamento bíblico entre o povo de Deus é a grande fome de ouvir e ler a palavra de Deus. Que eu acho engraçado, é isso aí, avivamento. Aí é o congresso, sexta, sábado e domingo, avivamento. Terminou no domingo debaixo de um avivamento poderoso. Aí o pastor diz, amanhã tem culto de ensino. Aí vem aqueles 4 crentes. Amanhã a gente vai aprender a palavra. Aí vem 5, 6, 7. Ué, estou tão avivado. Amanhã vamos estudar a Bíblia. Ah, não, vou ficar em casa. É avivado. No outro dia, ou na terça-feira, é o culto de ensino. Amanhã a gente vai estudar a palavra. Vamos aproveitar, irmão, esse clima, esse ânimo, essa alegria. Vamos para dentro da Bíblia. Vai você. Muitas vezes Deus nos coloca em aperto para sabermos dar valor à sua palavra. Foi o que aconteceu com aquele povo. Haviam sido oprimidos, maltratados, mas agora reorganizado e na sua terra reconhecia que a palavra de Deus era a verdade. O poderoso e bendito efeito da palavra não se faz esperar quando ela é acolhida por corações sedentos como aqueles. Neemias, preste atenção, ele era o quê? Governador. E Esdras era o quê? Sacerdote e escriba. Quem ficou no púlpito? No avivamento essas coisas ficam em seus devidos lugares, quanto à cooperação. Neemias diz, Deus me chamou para governar o povo, levantar muro, edificar porta, Deus me chamou para isso. Agora é hora de pegar o púlpito e falar, não, aí não é comigo não, vem cá Esdras, aí é com você. Cada um no seu lugar, Deus te chamou para ensinar, você não precisa ir lá, levantar muro, não, isso deixa comigo, Deus me chamou para isso. Fica aí, vai chegar a sua vez, não inverte as coisas. O que levanta muro também não desqualifica quem se esmera na palavra, se dedica para alimentar o povo com a palavra. E nem quem se prepara na palavra, se dedica e alimenta o povo com a palavra, desqualifica e desmerece aquele que foi levantado para levantar muro, para governar, para presidir. Cada um saiba ficar na vocação que foi chamado. Neemias aparece apenas nesse capítulo, no versículo 9. Aqui, fortalecer. Esdras 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13. Igreja e política são coisas diferentes. Cada um no seu lugar. Oportuno dizer isso aí, ó. Tira essa foto aí, daqui a pouco vai chegar aí, ó. Agosto, setembro, você vai lembrar disso aqui. E eu me empolguei tanto que esqueci de falar para vocês do intervalo, né? Espero que os irmãos tenham gostado. Vamos lá para o intervalo, a gente volta aí falando de Esther já já. Então vamos lá, retornando, capítulo 9, o último capítulo, o livro de Esther. Eu vou ser breve aqui, objetivo, na parte do nosso material, para você poder ler.
e a gente poder aqui usar bem o tempo que nos resta para os destaques desse livro. A autoria do livro, vou direto ao ponto aqui, possivelmente Mardoqueu. Contexto histórico da história, um pouco depois do período que nós acabamos de ver de Esdras e Neemias. Você vai identificar isso quando lê. Deixa eu ler aqui para os irmãos o propósito do livro. Uma característica evidente no livro de Ester, sobre a qual há vários comentários, é a ausência do nome de Deus. De fato, não há uma referência específica à oração no livro, exceto em 9:31, onde é feita uma menção ao jejum e ao clamor dos judeus. Pode parecer que esta omissão de qualquer referência específica à religião judaica seja deliberada. É muito provável que a razão seja a sujeição do livro à censura. A qualquer referência a Deus ou à fé dos judeus teria causado a sua destruição. O livro, por outro lado, está repleto de provas da providência divina que atua a favor dos judeus. Isto constitui uma grande parte de sua mensagem religiosa, e é certamente um dos principais propósitos pelos quais foi escrito. O livro foi escrito também com o propósito de prover um registro histórico da festa judaica de Purim, e assim manter viva para gerações futuras a lembrança desse grande livramento do povo judeu na Pérsia. O tema: assim como Deus salvou o seu povo do poder de Faraó, ele livrou Israel da mão do malvado Ramã. No primeiro caso, o livramento foi efetuado por uma manifestação de seu poder e sua revelação de si. Mas, no último caso, Deus permaneceu invisível ao seu povo e a seus inimigos, efetuando salvação por intermédio de instrumentos humanos, bem como por meios naturais. É a ausência do nome de Deus que constitui a beleza principal do livro, e não deve ser considerada como uma mancha sobre ele. Matthew Henry disse: se o nome de Deus não está aqui, está o seu dedo. Este livro é, como o chama o Dr. Pearson, o romance da providência. Por providência, queremos dizer que em todos os assuntos e acontecimentos da vida humana, individuais e nacionais, Deus tem uma parte e uma porção. Mas essa influência é secreta e oculta. Assim, nesta admirável história que ensina a realidade da divina providência, o nome de Deus não aparece, e só o olho da fé vê o fator divino na história humana. Para o observador atento, toda a história é uma sarça ardente, acesa pela presença divina. A tradição judaica cita Deuteronômio 31:18, como outra razão por que não se menciona o nome de Deus. Por causa de seu pecado, Deus tinha escondido seu rosto a Israel. No entanto, embora tenha escondido o rosto, não se esqueceu de seu povo, nem deixou de interessar-se por ele, apesar de que o fazia sob um véu. Resumiremos assim a mensagem do livro: a realidade da providência divina. Aí eu separei o livro em 3 partes, que é em torno das 3 festas. A primeira festa, festa de Assuero; a segunda festa, festa de Ester; e a última festa, festa de Purim. Eu vou falar sobre elas aqui nos comentários. Então, para fechar, vamos falar da lição espiritual do livro de Ester. A última parte aí. Em Ester, vemos mais uma vez o ódio de Satanás pelos judeus. A nação judaica teria sido exterminada se o complô de Ramã desse certo. Imagine o que isso significaria para a aliança graciosa de Deus com Abraão. Todos os homens e as nações que tentaram eliminar os judeus fracassaram, assim como Ramã. Desde que Deus declarou guerra contra Satanás, Gênesis 3:15, Satanás e sua semente lutam contra Cristo e sua semente. Caim matou Abel, o faraó tentou suprimir os judeus, Ramã tramou para destruir Israel. Herodes tentou matar Cristo. Aqui temos também uma ilustração do combate entre carne e o espírito. Ramã era descendente dos amalequitas, arqui-inimigo dos judeus.
Amaleque simboliza a carne, e Ramã, sendo da família, retrata a hostilidade da carne contra o espírito, como também os filhos de Satanás versus os filhos de Deus. Quando eu falo em Amalequita, você lembra de quê? Era para ter exterminado os amalequitas, lembra? Saul não exterminou, olha aí onde mais um amalequita apareceu, que era para ter sido exterminado aqui aproximadamente uns 500 anos antes, na época de Saul, até o tempo de Ester, 500 anos. Olha aí a obediência parcial. Eu falo sobre Saul no livro Conversão Parcial, e justamente no capítulo da obediência parcial, Saul é o personagem que eu trabalho. A obediência parcial de Saul, olha o problema. Amaleque está lá na frente, ou Amalequita aqui na pessoa de Ramã. Bom, os destaques em Ester são os seguintes. Primeira festa do rei Assuero. Destaque para a intervenção de Mordecai ou Mardoqueu no complô para matar o rei. Vocês lembram? Mardoqueu ou Mordecai, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar tudo aqui para falar. Impressionante observar a providência divina na vida de um homem que não honrava o Deus de Israel, para em tempo oportuno usá-lo para dar livramento a um servo temente ao Senhor. O rei estava sob uma tentativa, vamos dizer assim, havia um complô para tentar assassiná-lo. Ramã vivia sentado, Mardoqueu, ou Mordecai, perdão, vivia sentado à porta do rei. E ali sentado ele ouviu que havia um complô para tentar matar o rei. E eram de quem? Pessoas próximas, Bigtan e Teres, servos próximos do rei, estavam articulando para matá-lo. Mardoqueu ouviu, mandou anunciar o rei. O rei apurou a denúncia, viu que de fato havia essa tentativa de assassiná-lo, então mandou matar Bigtan e Teres. E esqueceu do Mardoqueu, que foi quem ouviu, avisou, salvou a vida dele, por assim dizer. Aí eu coloquei, impressionante, a providência divina para salvar um homem, que é o rei, o Artaxerxes, e depois, em tempo oportuno, usou para abençoar Mardoqueu e, por consequência, dar livramento a todo o povo de Israel. A gente vai ver isso. Mordecai não recebeu qualquer reconhecimento, nem recompensa por ter salvado a vida do rei, mas isso não importava, pois Deus providenciou para que os fatos fossem registrados permanentemente e, no tempo certo, faria bom uso desses registros. Ficaram nos livros das crônicas dos reis da Pérsia. Registrou: 2 servos, Bigtan e Teres, tentaram matar o rei. Mordecai ou Mardoqueu ficou sabendo, informou o rei, tal. Ficou anotado. Não fizeram nada por ele, mas está registrado. Ele não teve recompensa, mas está registrado. Nossas boas obras são como sementes plantadas pela fé. Nem sempre seus frutos aparecem de imediato. A desventura, diz Provérbios 13:21, persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Vamos para a segunda festa. Festa de Ester. Na festa de Ester, acontece aqui o episódio do edito, que Ramã conseguiu fazer com que o rei assinasse para destruir os judeus. Então Mordecai avisa Ester que havia um edito, pede para que ela entre em contato com o rei, que agora era seu esposo, para tentar intervir e impedir que desse sequência àquele plano do Ramã. Aliás, o plano do Ramã nasceu justamente do fato de que Mardoqueu não se dobrava diante dele. Isso produziu uma inveja tão grande, a ponto de fazê-lo querer exterminar todo o povo judeu, porque um não se dobrava, ele queria acabar com todos. E aí então o decreto foi assinado. Mardoqueu avisa Ester para que ela intervenha. Ester fica receosa: tem muito tempo que o rei não me chama, eu não posso aparecer de qualquer maneira. Mardoqueu dá, como a gente diz no popular, dá uma dura em Ester. E olha as palavras que ele usa. Eu gosto dessas palavras. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis.
quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Mardoqueu falou com Esté o seguinte: se você se omitir, se você se esconder, se você se calar, se você não quiser se comprometer, se você não quiser trazer problema para a sua vida, e ficar aí como se nada tivesse acontecido, não tem problema não. Deus vai usar outra pessoa. A obra de Deus não vai parar porque você se escondeu. Mas isso também vai ficar registrado diante de Deus. Quem sabe Deus não colocou você aí nessa posição para você usar a influência nesse momento em benefício da obra de Deus. Se você se omitir, Deus usa outro. Mas isso aí depois Deus vai botar na sua conta. A Esté acorda para a vida. Não, então calma aí, ora por mim, vamos jejuar, eu vou lá e tal. Então Esté resolve ir até onde estava o rei e tal, aquela história toda. O rei a recebe, estende o cetro. O rei diz a ela que ela podia pedir até metade do reino, se assim quisesse. O pedido de Esté é que o rei fosse ao banquete com ela. A gente vai falar sobre isso já já. Ao refletir sobre as palavras de Mordecai, podemos aprender algumas verdades fundamentais e importantes para os cristãos de hoje, acerca da providência de Deus. Primeiro, Deus tem seus propósitos a cumprir neste mundo, os quais incluem reis e nações inteiras. Segundo, em seus projetos, Deus usa pessoas simples, colocando-as em posições estratégicas. Deus coloca pessoas em posições importantes para ir adiante nos seus propósitos. Assim, use sempre qualquer posição de privilégio, pensando no bem-estar, não seu, do povo de Deus. Se arrisque, fique mal, entre em situação difícil, mas para o bem do povo de Deus. Aliás, Deus nos tem levantado por causa do povo dele, para o bem do povo dele. Então, é importante. Deus colocou Esté dentro do palácio e Mordecai ou Mardoqueu na porta. Duas posições estratégicas serviram para salvar a vida de todo o povo judeu. Aí eu quero destacar aqui, as duas vestes de Mordecai. Dois momentos na vida do servo fiel. Quando Mordecai soube de tudo isso, Esther 4:1, rasgou a roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa de pano grosseiro, pôs cinza sobre a cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Quando soube de quê? Quando soube do decreto para matar todos os judeus. Botou pano de saco, roupa rasgada e tal, começou a chorar. Depois, 8:15, Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e saltaram gritos de alegria. Por que eu coloquei as duas vestes? 5 anos antes, Mordecai descobriu a conspiração para matarem o rei. A gente falou aqui no começo. E só 5 anos depois, Mordecai foi honrado, depois de uma noite de insônia do rei Assuero. Vocês lembram da história? O rei perdeu o sono. O que ele vai ler para voltar, para o sono voltar? Pediu para trazer o livro das crônicas. Traz o livro das crônicas para ler para mim. Foi ler o livro das crônicas. Enquanto o rei está lá lendo o livro das crônicas, na maior insônia, o Ramã estava preparando para, no dia seguinte, bem cedo de manhã, ir à presença do rei, pedir a cabeça de Mardoqueu numa forca. O rei perdeu o sono. Na manhã seguinte, ele perdeu o sono provavelmente madrugada. Na manhã seguinte, o Ramã já ia vir com o pedido para enforcar o Mardoqueu. Quando o rei perde o sono, está lendo o livro das crônicas, aí a pessoa que está lendo lê a parte em que o rei foi salvo porque foi avisado por Mardoqueu. O rei pede, para a leitura. O que fizemos por esse Mardoqueu que livrou a minha vida, que me avisou? Ora, rei, tem nada escrito aqui que fizemos nada. Fizemos nada? Não. Então eu vou fazer uma coisa por ele. Quando o rei toma essa decisão, o dia amanhece. Passos são ouvidos no corredor do palácio. Quem chega? Ramã. Ramã chega querendo falar para matar Mardoqueu. Quando Ramã vai falar, o rei diz, espera, antes de você falar, eu vou falar primeiro. Me diz uma coisa aqui, Ramã. O que você acha que deve ser feito por um homem cuja presença o rei se agrada? Ramã pensou, esse homem sou eu.
Esse é o nosso problema às vezes. Quem é esse homem? Sou eu, lógico. Faz o seguinte, pega a sua veste, põe nesse homem, pega a sua coroa, põe nesse homem, pega o seu cavalo, manda esse homem montar, pega um oficial do alto escalão do palácio, manda ele pegar o cavalo, vir puxando pela cidade diante de todo mundo e gritando bem alto: esse é o homem que o rei se agrada dele. Aí Ramã pensou, agora é só falar que sou eu. Aí o rei falou, gostei. Tudo isso que você falou e faz com Mardoqueu. Não deixa cair uma palavra. O homem que ele vinha falar para enforcar. Deus, vou colocar aqui, um cristão que desconhece a forma como Deus trabalha, diz, Deus tarda, mas não falha. Deus tarda. Um cristão que conhece a forma como Deus trabalha, diz, Deus não tarda, nem falha, mas tem sempre o tempo ao seu favor. O momento certo é esse. Não tem negócio de tardar. Imagina se Deus tivesse honrado ele lá atrás. Tinha honrado, agora Ramã pedia a cabeça dele e enforcava. Deus deixou chegar no momento certo. Agora é o momento, honra ele. Se fosse lá atrás, ele morria. É agora, é o momento. Se Mordecai fosse honrado 5 anos antes, os acontecimentos desse dia decisivo poderiam não ter acontecido. Deus estava no controle. Estava não, está, hein? Recebe aí, Deus está no controle. Já tem marcado o tempo certo em que Mordecai será honrado. Quando ele faz isso, eu acho interessante. Ele chega em casa, vou usar uma expressão nossa aqui, só o veneno. Aí a mulher dele, o que foi, homem? Você está soltando fumaça pelo nariz aí? O Amã, aliás, o Mordecai, o que houve? A forca aí, eu fiz a forca para enforcar ele, e o que aconteceu? Aí o rei vem e manda eu puxar ele pela cidade, aí gritando. Aí, olha a mulher que a mulher dele falou, você já começou a cair diante desse homem? Prepara que a queda vai ser grande, hein? Quer uma mulher dessa para você? Ora para Deus te dar uma mulher dessa aí, você que está solteiro. Já começou a cair? Vai cair mais, meu filho. Só que ela foi profeta nesse dia aí. Aí que cai nada, mulher, você está doido? Acabei de receber um convite para participar de um banquete. E os participantes serão apenas o rei, a rainha e eu, né? Aí lá vai ele para a festa de Ester. Só que a próxima festa é a do Purim. Por que da festa do Purim? Quando Ramã vai à festa de Ester, Ester faz um pedido, o rei diz, pode pedir, até metade do reino eu te dou. O rei diz, Ester diz, então vamos fazer o seguinte, volte amanhã para um outro banquete. No outro banquete, no outro dia. Foi justamente no intervalo entre um banquete e o outro banquete que aconteceu esse episódio que eu acabei de falar aqui. Entre um banquete e outro, Deus trabalha. Entre uma festa e outra, Deus trabalha. Deus trabalhou. Chegou o segundo banquete, Ramã falou, agora é hora de ser honrado. A Ester falou, o pedido é o seguinte, eu quero viver, eu e meu povo. Ué, mas que história é essa? Quem está querendo te matar? Esse aqui, o Ramã, que o Senhor colocou como cabeça, ele quis me matar. Aí tinha um servo, esse é interessante, você morre de rir quando lê. Parece que ele entra na sala na hora e grita, e já fez até uma forca grandona lá na casa dele. Está escrito assim mesmo. Aí o rei, como é que é? Já está lá a forca lá, é verdade o que ela falou, já tem a forca. Aí o rei, então pega ele, enforca ele na forca que ele preparou. Foi um cidadão lá que não se conteve na hora e... Está desse jeito no texto, e não sei, eu esqueci o nome agora. Disse, é verdade, ele está forca lá de não sei quantos metros e tal. Então é verdade. Enforca ele nessa forca. O inimigo vai ser enforcado na forca que ele preparou para te enforcar. Quem foi enforcado foi ele. Então, o outro edito, festa de Purim, autorização para o povo judeu se defender e não ser destruído, é claro, por causa daquela trama toda de Ramã. Então, Purim, para a gente fechar, é uma palavra hebraica derivada de outra palavra, pur, mas que muito provavelmente vem da palavra síria, puru, que se refere a dados de jogos para ser lançados, sortes. Foi assim que Ramã lançou
E determinou que no 13º dia do mês de Adar, o povo da aliança de Deus, os judeus, deveriam ser exterminados. No calendário hebraico, a festa de Purim é comemorada nos dias 14 e 15 do mês de Adar, 20 e 21 de março. Então, o significado da festa: a festa comemora o dia da vitória do povo judeu sobre os povos inimigos na época do rei Assuero, medo-persa, durante o cativeiro dos judeus na Pérsia. Ramã havia emitido um decreto, sem o conhecimento total do rei, determinando que o povo judeu deveria ser exterminado da terra sem qualquer direito de defesa. Não foi Deus que ordenou a festa de Purim, mas foi Deus quem providenciou as circunstâncias para que esta festa acontecesse. Finalmente, o livro de Esther ensina-nos que, primeiro, Deus jamais abandonará o seu povo. Segundo, o poder de Deus sempre sobrepujará o poder do inimigo. Terceiro, a intercessão faz a história e fortalece o cumprimento da palavra de Deus aqui na terra. Quarto, os decretos que Deus emite em nossas vidas serão sempre superiores aos intentos do inimigo contra as nossas vidas. Quinto e último, devemos orar pela paz em Jerusalém. Então, vamos orar. Já que é para orar, vamos orar. Estou vendo, o chefe está na área aí. Nós vamos orar dando um encerramento, e aí os irmãos vão se assentar, a gente vai fazer o sorteio. Só orar para terminar. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, a Ti elevamos a nossa voz, agradecendo por mais esta aula, por mais este dia, por mais este livro que ora encerramos, e com certeza não haverá um só aluno, um só participante, uma só pessoa que aqui hoje esteve, não haverá uma única que sairá sem ter ouvido a sua voz. O Senhor falou conosco, palavras poderosas, palavras importantes, necessárias, aplicáveis à nossa vida, nós ouvimos aqui nessa noite. Não permita que nós percamos essas palavras que aqui recebemos. Nos guarda, nos ajuda, nos proteja, nos livra de todo mal. Continue abençoando o seu povo. Eis a minha oração no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Está aí. Deus te abençoe.